Estamos chegando com a edição de final de semana do nosso Esporte Mais. No programa de hoje tem esporte nos municípios, também tem o campeonato estadual, o campeonato carioca, trazendo aí a rodada de meio de semana e a próxima rodada. Falaremos ainda da seleção brasileira pré-olímpica, dos outros estaduais e outras notícias. Agora, no nosso Esporte Mais. Bom, a gente começa essa edição do nosso Esporte Mais, primeiro explicando que hoje, excepcionalmente, nesse final de semana, os nossos programas do jornalismo aqui da Rede TV Mais TV Arte HD, todos vindo direto da redação para você que nos acompanha. Bom, vamos aí à rodada de meio de semana do Campeonato do Rio de Janeiro, ou Campeonato Carioca. Começou na quarta-feira com duas partidas. Às 18h30, em Moça Bonita, o Bangu empatou em casa com Volta Redonda em 1-1 e segue ali perigosamente próximo da zona de rebaixamento, mas uma pequena folga, assim como também o Volta Redonda. No clássico da rodada, um jogo emocionante em que o Flamengo acabou derrotando o Botafogo no finalzinho da partida, né? Nos acréscimos. A coisa esquisita pro lado do Botafogo, né? Botafogo realmente consegue tomar gols quando o seu torcedor já espera no mínimo um empate ou até muitas vezes uma vitória, e vinha no Campeonato Brasileiro, no segundo turno, aquela ducha de água fria, e assim ocorreu de novo quando o Flamengo fez o seu gol já no finalzinho, com o Léo Pereira aproveitando de cabeça um cruzamento com a ajuda um pouco do Gatito, que saiu muito mal no cruzamento, facilitou a vida do zagueiro do Flamengo num jogo muito truncado, em que o Flamengo ainda não mostrou o seu melhor futebol e o Botafogo comprovou que ainda não saiu daquela fase estranha que viveu no segundo turno do Brasileirão. Vamos agora conferir os jogos desta quinta-feira do Campeonato Carioca. A rodada prosseguiu na quinta-feira com o Nova Iguaçu, a sensação do campeonato. A Laranja da Baixada faz, eu não lembro em momento algum da história do Nova Iguaçu uma campanha tão boa. Faltando aí 4 rodadas para terminar a Taça Guanabara, o time está na vice-liderança, atrás apenas do Fluminense. Ganhou o Madureira por 1-0, ainda revelando o artilheiro do campeonato, o atacante Carlinhos, que com o gol da vitória sobre o Madureira chegou a 6 gols contra 4 de Lelê, que é o vice-artilheiro. Bom, a rodada prosseguiu à noite com a vitória do Vasco, importantíssima, porque o Vasco ultrapassou o Botafogo e entrou no G4, ganhou o Audax por 1-0, muito importante essa vitória da equipe Cruz Maltina, porque com um gol do David, né? O David, inclusive, ainda não tinha marcado, tinha perdido alguns gols. Foi bom pro jogador e pro clube, porque o Vasco precisava muito dessa vitória depois de 3 jogos sem vencer no campeonato. E o Flusão é a melhor campanha da competição, com 5 vitórias e 2 empates, mas teve um pouquinho mais de dificuldade do que se esperava, né? Porque o Sampaio Corrêa se defendeu muito bem e chegou aí o goleiro Leandro Matheus a virar um paredão, porque a bola parecia que não ia entrar, até que aos 29 do segundo tempo, Germán Cano fez o gol que garantiu a vitória tricolor e a liderança isolada, né? O Fluminense não fez a sua melhor noite, é a grande realidade, mas o suficiente para chegar a 17 pontos. Tem 6 de frente para o Botafogo, que é o 5º colocado, então o Fluminense se colocando numa situação muito boa para já avançar para as semifinais e manter essa primeira colocação, né? Buscando aí vantagens nas semifinais. Curioso é que tem um jogo faltando, né? Nesta sexta-feira de carnaval, 19h15 em Bacaxá, Boa Vista Portuguesa, e se o Boa Vista vence a Portuguesa, ele
ultrapassa o Vasco, tira o Vasco do G4. O Vasco tem 12 pontos, o Boa Vista chegaria a 13. Se a Portuguesa vencer, a Portuguesa chega a 12, fica ali coladinha com o Vasco, mas perdendo nos critérios de desempate. Se empatar, que é o melhor para o Vasco, o Cruz Maltino continuaria na frente, né, da tabela de classificação. Vale lembrar também que nesse final de semana, Flamengo e Volta Redonda jogam no sábado de Carnaval. Jogo esse aí atrasado da terceira rodada, será disputado às 16 horas no Maracanã. O Volta Redonda, que se ganhar também ainda sonha com alguma coisa, mas o Flamengo, que é o grande favorito, vencendo, passa para a vice-liderança. Meu amigo Pedrinho, vamos lá, né? Primeiro falar aí sobre o clássico Flamengo e Botafogo. Rapaz, o que acontece com o Fogão, hein? É lógico que o Flamengo ganhar o jogo não é nada absurdo, mas o problema nos jogos do Botafogo tem sido as circunstâncias dos resultados. Acho que isso é que pesa, e a gente viu inclusive esse reflexo no Maracanã com um público muito pequeno por parte do Botafogo. O torcedor não está confiando no time mais, e parece que o próprio time não está confiando em si. O que você acha disso, Pedrinho? Maurício, foi um joguinho xoxo, né? O Flamengo também não jogou isso tudo. Gol de Léo Pereira no finalzinho. E o Botafogo parece que sofre aí algum tipo de psicológico, a parte mental fraca, eu não sei. Jogou até futebol mais ou menos, teve grandes oportunidades ali, uma com o Tiquinho Soares, e não converteu em gol, mas um jogo ainda, começo de temporada, o Flamengo também não se acerta, ainda não está aquele time poderoso, De La Cruz, o Arrascaeta, um pouco lento. Foi um jogo lento, um jogo que o Flamengo fez a parte dele, dando aquele sufoquinho de alguns lampejos, indo atrás da bola, querendo mais a bola, e o Botafogo, uma certa organização, mas ainda muito fraco, e deixa algumas oportunidades passarem, e no final ainda toma um gol, e fica difícil, né, a classificação, não complica, mas os times aí de menor investimento também estão chegando, e vai ser embolado esse final de campeonato aí. De repente algum dos grandes fica de fora. Vamos torcer para não, né? Ter um grande aí quadrangular, sei lá, tem Taça Rio, Taça Guanabara, essa coisa toda. E é isso. Começo de temporada, o Flamengo começa aí a dar um ar da graça, que vai melhorar. O Botafogo precisa fortalecer, além de treinamento, claro, né? Muitos jogadores novos chegando, mas fortalecer essa parte mental aí. Pedrinho, volta a falar sobre os clubes pequenos, né? Quem destaca muito aí os clubes de menor investimento, nosso amigo Gabriel Andreso, mas não dá para ignorar a surpresa que tem sido o Nova Iguaçu, ocupando hoje aquele lugar que era do Volta Redonda no campeonato passado. Quer dizer, faltam aí 4 rodadas, o Nova Iguaçu terminou a sexta rodada, ou melhor, a sétima rodada, na vice-liderança. Tudo bem com um jogo a menos, ou melhor, um jogo a mais do que o Flamengo, mas não dá para ignorar uma campanha de um time pequeno, né, de pouco investimento, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e ainda apresentando o artilheiro do campeonato, o atacante Carlinhos, como no ano passado o Volta Redonda apresentou o Lelê hoje no Fluminense. Além disso, né, pelas as pontuações, o Boa Vista e a Portuguesa e o próprio Madureira ainda matematicamente tem chance, porque o Botafogo tá ali, né, na 5ª colocação, correndo sério risco de ficar de fora de novo. Como é que você analisa essa questão aí, já disputadas 7 rodadas do campeonato? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Campeonato Carioca, Paulista também, sempre aparece algum time aí de menor investimento. Agora,
É a vez do Nova Iguaçu, que geralmente tem um artilheiro, né? Igual o Volta Redonda, com o Lelê no passado. E bola aí para Botafogo e Vasco, né? Que o Flamengo deve seguir o ritmo normal. O Fluminense praticamente já está garantido. E essas duas vagas aí para Botafogo e Vasco, mais esses pequenos aí entrando na jogada, vai ficar complicado. Vasco com a vitória antes contra o Audax já deu uma melhorada na tabela, né? Porque o jogo foi sofrível também. O Vasco teve algumas oportunidades, mas foi um jogo difícil. E é isso. Bom, nós vamos agora trazer as notícias do esporte nas cidades. Bom, no último final de semana terminou o Sesc Verão, que movimentou as cidades de várias regiões do estado do Rio de Janeiro, entre elas Rio das Ostras. E aconteceu em Barra de São João, da vizinha Rio das Ostras, distrito de Casimiro de Abreu, o torneio Sesc Verão de Beach Tênis, com a participação de atletas de vários lugares, incluindo Rio das Ostras, que fez bonito, com os atletas Maicon Bondim e Ronaldo Starling sendo o primeiro colocado na categoria B masculino, com a dupla Rogério Campos e Diogo Marçal, também de Rio das Ostras, na segunda colocação. Na categoria masculina D, primeiro lugar para Eric Luiz e Bruno Maia, e na categoria fã masculina, primeiro lugar para Breno e Pedro, com Francisco e Thiago em terceiro lugar. Também medalha de ouro para Rio das Ostras na categoria feminina D, e com a Márcia Catini e a Natália Souto. E em terceiro lugar, a dupla estreante Carolina Abraão e Gisele do Amaral, também garantindo lugar no pódio. E fechando o balanço aí da participação de Rio das Ostras no torneio, na categoria fã feminina, as duplas Rejane Dias e Larissa e também Laís e Tatiana Medeiros conquistaram primeiro e segundo lugar, respectivamente. Por falar ainda em Rio das Ostras, a equipe RO de futevôlei vai promover uma edição comemorativa do já tradicional torneio de futevôlei na Praia do Bosque. Afinal de contas, a equipe comemora 9 anos de existência. A competição será disputada nos dias 24 e 25 de fevereiro e os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela, DDD 22 99890 5696, com o Felipe Cabral. Bom, e vamos destacar que em Magé a Prefeitura entregou um novo complexo desportivo Mauri Márcia, com direito a jogo de futebol e muita animação. A gente traz mais detalhes dessa grande inauguração no próximo Esporte Mais. Depois de começar mal o pré-olímpico, perdendo para o Paraguai por 1-0, o Brasil conseguiu uma importante vitória na noite aí desta quinta-feira em cima da dona da casa, Venezuela, por 2-1. Com o resultado, o Brasil chegou aí a 3 pontos, está na segunda colocação. O Paraguai, que havia vencido o Brasil na primeira rodada, empatou com a Argentina em 3-3. Com isso, todo mundo chega na última rodada com chance de classificação, mas a situação mais difícil é da Venezuela, porque a Venezuela terá que ganhar o Paraguai e fazer saldo de gols e torcer para um empate entre Brasil e Argentina para ter chance. A última rodada será na noite de domingo, com Paraguai, Venezuela, Brasil e Argentina. Trazemos agora uma matéria do time Brasil com a visita do primeiro medalhista brasileiro em Jogos Olímpicos de Inverno, o Zion Betônico, ao CT do COB. Confira aí. Realmente não imaginava que era uma medalha tão histórica para o Brasil. Eu não fazia ideia assim, que era a primeira de inverno e realmente é uma prova do trabalho duro de todas as pessoas que estão vindo junto para me ajudar até eu chegar onde cheguei. Primeira medalha dos Jogos Olímpicos de Inverno é marcante e é importante na medida que vai alavancar, né? Vai atrair mais praticantes, vai despertar a atenção de outras pessoas que não conheciam. E os que já conhecem, que praticam, vão constatar, é possível.
Foi minha honra ter conhecido a Jaqueline aqui no Comitê Olímpico. Foi uma surpresa incrível, né? A gente fala que se a gente tivesse combinado não ia acontecer, né? Eu falo que ele realizou o meu sonho, o sonho de todos os apaixonados pelo esporte de inverno no Brasil. E claro, já me disponibilizando o máximo possível para que, se eu puder ajudar nesse caminho, né, que eu já vivi muitos anos, né, se eu puder colaborar, sempre um prazer enorme. Ela é uma pessoa que realmente abriu o caminho para esportistas da neve, então é muito legal ter visto ela por aqui. Estou lisonjeado, assim, realmente me receberam com muito carinho aqui. A galera aqui é sempre muito carinhosa, sempre te dá muita atenção e não tinha chegado sem a galera daqui, né? O Comitê Olímpico realmente foi quem me deixou chegar onde eu cheguei. Muito apoio de todos os lados da galera daqui, testes muito precisos que me ajudaram com o meu treino e apoio financeiro para eu conseguir fazer todas essas tantas viagens de competição em competição. E projeto em 2026 em Milano, e eu vou trabalhar com isso em mente para chegar lá. Por falando em esporte internacional, para fechar ainda, lembrar que teremos aí a final da Copa Africana de Nações entre Nigéria e Costa do Marfim, a dona da casa. Nas semifinais, a Nigéria, depois de empate 1-1 no tempo normal, eliminou a África do Sul nos pênaltis e a Costa do Marfim venceu a República do Congo por 1-0. A decisão será no domingo às 17 horas. Também aí nesse final de semana teremos a decisão da Copa da Ásia, com uma decisão entre Jordânia e Catar. Nas semifinais, a Jordânia venceu a Coreia do Sul por 2-0 e o Catar derrotou o Irã por 3-2. E nós vamos chegando ao final desta edição, desejando a todos um ótimo final de semana. Para você que nos acompanha nos canais, plataformas e redes sociais que transmitem aqui o nosso Esporte Mais, e também para a nossa equipe técnica. Um grande abraço e até segunda.